Em 2018, Ciro Gomes era tido como um candidato viável para derrotar o bolsonarismo que crescia naquele ano. Inclusive, sem Lula, o pedetista chegou a aparecer em segundo lugar nas pesquisas de intenção de votos. Nas simulações de segundo turno, chegava a ultrapassar Bolsonaro. Por isso, com a prisão do petista, Ciro esperava um movimento de apoio à sua candidatura contra Bolsonaro. Mas ele não veio. No último dia do prazo dado pela Justiça Eleitoral, Fernando Haddad foi confirmado como candidato do PT à presidência da República. Ele substitui o ex-presidente Lula, que foi barrado pelos tribunais depois de ter sido condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Após lançar Fernando Haddad e prevendo que os votos de Lula iriam para ele, Ciro começou a atacar o partido e seu candidato. O Haddad é um querido amigo. Agora, ele não conhece o Brasil, ele não tem experiência, ele não tem, vamos dizer, a garra necessária nesse momento difícil da vida brasileira em que nós estamos na véspera de um fenômeno proto-fascista. Na abertura das urnas, o pedetista terminou em terceiro lugar, com quase 13% dos votos válidos. Magoado, Ciro Gomes não fez acenos públicos de apoio a Fernando Haddad no segundo turno. Assunto trazido pelo próprio Lula no debate deste ano. Sou grato ao Ciro Gomes, que esteve no governo comigo, de 2003 a 2006. Mas o Ciro, nesse instante, ele resolveu não estar conosco, sair com candidatura própria, é um direito dele, não sou eu que vou impedir. Eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança. De lá para cá, o pedetista se tornou adversário ferrenho de Lula e do PT, inclusive sendo chamado de linha auxiliar de Jair Bolsonaro. Isso ocorre principalmente por uma impressão de que Ciro ataca mais o petista do que o atual presidente. Vou lembrar para as pessoas, está aí essa campanha fascista de voto útil, não sei o quê, o Lula virou o grande encosto da vida brasileira, mas não é de agora. Inclusive, no debate promovido pelo Estadão e a Rádio Eldorado em parceria com o SBT, a câmera flagrou um cochicho de Ciro para Bolsonaro. A atitude foi entendida como uma demonstração de aliança entre os dois candidatos, o que Ciro nega. Tu sabe o que foi o cochicho? Tu acha mesmo que eu vou conversar com o Bolsonaro na frente das câmeras? Percebe? O Bolsonaro me perguntou como era o nome do tal padre. E eu botei a mão aqui pro padre não ver, porque estava ele do meu lado e o Bolsonaro do outro. Eu disse, padre Pokémon. Não, padre Kelmon. Tô brincando. Padre Kelmon. Foi isso. Agora, Ciro enfrenta uma grande campanha pelo chamado voto útil, que pede para seus eleitores votarem em Lula para que a eleição termine no primeiro turno. Em resposta, o candidato do PDT lançou um manifesto dizendo que não abandonaria a campanha e criticou a busca pelos seus eleitores. Anotem e leiam os meus lábios. Nada deterá a minha disposição de seguir em frente a empunhar a bandeira do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento e também a denunciar os corruptos, farsantes e demagogos que tentam ludibriar a fé popular com as suas falsas promessas. O pedetista passou a sofrer ataques nas redes sociais de lulistas que querem a sua desistência das eleições. Ciro tem sofrido pressão também de seus apoiadores mais antigos do meio artístico. O vocalista do Detonautas, Tico Santa Cruz, criticou as posições do pedetista e pediu para o candidato rever o rumo de sua campanha. Acho que o Ciro, em alguns momentos, se equivoca em algumas falas, em algumas posições. Sou crítico quando isso acontece, porque eu não acredito realmente que político seja alguém que esteja acima do bem e do mal para não ser criticado. O cantor Caetano Veloso, que já apoiou Ciro nas últimas eleições presidenciais, também divulgou um vídeo nas redes para ampliar a campanha pelo voto útil em Lula. Brizola dizia que artista não dá voto, mas tira. Então... O
vídeo acaba com uma tela em vermelho e branco com a hashtag Tira Gomes. As posições de Ciro causaram racha até dentro de sua família e o fez ignorar seu reduto eleitoral, o Ceará. O rompimento de uma aliança de 16 anos entre o grupo de Ciro e o PT no estado dividiu a família Ferreira Gomes. Enquanto o candidato do PDT ataca a legenda, seus irmãos, o senador Cid Gomes e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, fazem campanha para o petista Camilo Santana ao Senado. Lá no Ceará, recentemente tu falou que tava ruim de voltar lá, porque rolou uns problemas lá com traição, candidato. Irmão. Traição, mas não vamos falar sobre isso, não. Você quer falar, eu falo, mas assim, sabe, eu dei minha vida ao povo cearense e a algumas lideranças, todas, que eu ajudei a formar. E se reuniram e meteram a faca nas minhas costas. Me traíram, eu tô lá sem ninguém me defendendo. Sem ninguém não é verdade. O Roberto Cláudio, que é o melhor cara, que é o meu candidato a governador lá. Enfim, isso dói demais no cara, sabe? Mas é assim. Na última pesquisa do IPEC desta semana, Ciro apareceu com 10% das intenções de voto no Ceará. Além disso, Roberto Cláudio, do PDT, que concorre a governador do Ceará com o apoio de Ciro, corre o risco de ficar de fora do segundo turno, que deve ser disputado entre Eumano de Freitas, do PT, e Capitão Wagner, do União Brasil. Pior, ainda na pesquisa IPEC para presidente, Ciro Gomes já aparece atrás de Simone Tebet, do MDB, em São Paulo. Os números em São Paulo que Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone têm. Ou seria Simone e Ciro? Exatamente. Ciro manteve os 5 e a Simone é que subiu 1 e aí com isso está nessa vantagem numérica. Apesar de dizer que confia em sua ida para o segundo turno, Ciro Gomes já afirmou que vai desistir de concorrer caso não vença essas eleições. O que está acontecendo conosco? Nós temos que colocar em perspectiva que o Brasil precisa discutir finalmente, de forma inadiável, um modelo econômico, sustento para debater. Essa é a razão pela qual eu, pela 4ª vez, tento ser presidente do Brasil. Claro que desta vez chega, porque se eu não ganho agora, vou botar a viola no saco, porque também eu virei o grilo falante, o chato, o destemperado, porque falo números. O candidato do PDT não deixa claro qual será seu posicionamento diante de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. No entanto, seu partido já discute internamente o apoio ao petista contra o atual presidente. É a que mostra um movimento desde já, de integrantes, por exemplo, do PDT, históricos, dizendo, se for para o segundo turno, não tem neutralidade, eu vou votar no Lula. Não há hipótese de nós não estando no segundo turno, estarmos com o Bolsonaro ou seus representantes adjacentes. Nós estaremos contra o palanque onde estará Bolsonaro e seu grupo. Afinal, com que tamanho Ciro Gomes sairá dessa eleição? Sua estratégia de campanha foi equivocada? Sobre esses assuntos, vamos conversar com o cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco e fundador da Senar Inteligência, Adriano Oliveira. Olá, Adriano, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Olá, como vai? Disponha sempre. Professor, a gente observa um Ciro Gomes que chega nessas eleições completamente isolado politicamente, com um patamar de votos, ao menos nas pesquisas de intenção de voto, bem menor do que ele teve em 2018. E aí queria já de imediato te ouvir, por que o projeto político do Ciro até aqui aparentemente fracassou, professor? O projeto do candidato Ciro Gomes fracassa em virtude da existência do lulismo. Então, enquanto o lulismo existir, será difícil o Ciro Gomes ser presidente da República. Por quê? Porque Ciro Gomes ele concorre com o Lula. E no momento em que ele concorre com o Lula e com o PT, ele passa a ser um ator secundário entre os eleitores brasileiros que preferem Lula e que têm admiração ao PT. Observe as eleições de 2018. Nesta eleição, Ciro Gomes tentou um acordo com o PT para que o PT indicasse um vice dele. Inclusive, algumas lideranças do PT defenderam essa possível aliança. O ex-presidente Lula vetou. Quem foi ao segundo turno?
mesmo com a onda antipetista, mesmo com o ex-presidente Lula preso. Quem foi o Haddad, candidato do PT. Ou seja, esse evento ocorrido em 2018 deixa muito claro que mesmo diante da ausência de Lula, o eleitor que gosta de Lula procura um candidato apoiado por ele. E mesmo com a ausência de Lula, o eleitor da esquerda prefere o PT do que Ciro Gomes. Isso significa que, enquanto Ciro Gomes navegar pela esquerda, enquanto o PT existir com a força que tem, enquanto o lulismo estiver presente e concorrendo numa disputa presidencial, o Ciro Gomes terá chances remotas de ser eleito presidente da República. Professor, o Ciro erra em sua análise ao entender e também manifestar que essa polarização Lula e Bolsonaro é uma polarização simétrica, como se Lula e Bolsonaro fossem iguais. Tratar dessa maneira é um equívoco? É um grande equívoco. O Ciro Gomes ele inicia os erros da eleição deste ano em 2021, quando ele escolhe dois adversários para enfrentar, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Para mim foi um erro. Por quê? Simples. Porque o candidato Ciro Gomes poderia já, à época, fazer a seguinte avaliação. Primeiro, ele estava diante de duas forças políticas, duas lideranças populares. O ex-presidente Lula, uma liderança muito mais forte do que o presidente Jair Bolsonaro, e o presidente Jair Bolsonaro. Ele sabia também que o presidente Jair Bolsonaro sofria na sua popularidade as consequências da Covid-19, as consequências da ausência de políticas sociais em seu governo, do renascimento do PT, do renascimento do lulismo, da presença de um quartel-general do PT e do lulismo no Nordeste, além da guerra na Ucrânia, que veio colocar toda uma pá de cal na esperança do presidente Jair Bolsonaro em recuperar de modo intenso a economia brasileira. Nesse sentido, quem era o principal adversário do candidato Ciro Gomes? Jair Bolsonaro, porque era o candidato mais fraco, apesar do bolsonarismo representar uma força popular forte, intensa, menor do que a do Lula, mais forte. Porém, ele optou por falar mal do Lula e falar mal do presidente Bolsonaro. Daí, chega nesse instante, às vésperas do pleito de 2022, sem uma posição definida e, claro, sem nenhuma chance de estar no segundo turno. Se ele tivesse escolhido o presidente Bolsonaro, ele poderia ter chances. Ou seja, em virtude de quê? Em virtude de que o presidente Bolsonaro, em 2021, estava fortemente fraco. Veio a recuperar a popularidade, mas a recuperação não foi suficiente para Bolsonaro ser um candidato fortemente competitivo no primeiro turno contra o ex-presidente Lula. Portanto, Ciro Gomes errou de estratégia em ter optado por criticar, por avançar sobre o eleitorado do lulismo e do bolsonarismo. Ele deveria ter escolhido avançar sobre o presidente Bolsonaro para que, com isso, tentar enfraquecer o presidente Bolsonaro e ir a um segundo turno contra o ex-presidente Lula. Eu não estou dizendo, de modo algum, que Ciro Gomes teria sucesso na sua ação, mas eu estou dizendo que a escolha de focar nos dois candidatos foi um erro estratégico. Existe também uma dificuldade política de construir pontes e trazer aliados? Ele poderia ter, por exemplo, se aproximado mais da chamada terceira via, professor? Ele poderia ter feito uma aliança com o MDB, ele poderia ter feito com o PSDB. Com o PSDB seria mais difícil, porque o PSDB manteve até o último instante a candidatura de João Dória. Com o MDB seria mais fácil. Mas, mesmo assim, existia a sombra do Lula. Ou seja, o MDB poderia ser reticente, outros partidos do centro e da centro-esquerda que não têm interesse em apoiar Bolsonaro, em apoiar Ciro Gomes, por verificar, por ter como previsão que o candidato mais competitivo era o Lula. Então, se eles apoiassem o Ciro Gomes, eles poderiam contrariar o Lula e fechar uma possível porta se a eleição viesse a findar ou vier a findar no segundo turno. Então,
O Ciro, ele tem dificuldade de construir alianças por dois motivos. O primeiro motivo é, de fato, a dificuldade que ele tem de lidar com todos, de conversar com todos. O segundo motivo, até porque ele é uma pessoa muito crítica, ele fez muita crítica ao PSDB, a João Dória e a Fernando Henrique Cardoso. E ao Fernando Henrique Cardoso e ao Aécio Neves especificamente. João Dória nem tanto. Mas também ao fato de que partidos como o MDB, partidos como o PDT, como o próprio partido de Ciro Gomes, o PDT, partidos como Cidadania, ele tem dificuldade em virtude de quê? Não só da críticas, mas porque esses partidos não verificam, não constatam chances do Ciro Gomes superar o lulismo. É importante destacar também que ele negociou por vários momentos com a União Brasil e não conseguiu ser contemplado, e não conseguiu fechar essa aliança. Por quê? Porque a União Brasil optou por ficar neutro no primeiro momento, porque não tinha muito claramente quem venceria a eleição esse ano, e no segundo momento porque enxergou favoritismo do presidente Lula e não quis contrariá-lo. Professor, a gente tem ouvido muito o Ciro Gomes trazer um diagnóstico sobre 2018 que, até como reação à campanha que temos visto agora do voto útil, essa campanha do PT e dos aliados do Lula, o Ciro disse que ele merecia o voto útil do primeiro turno em 2018. Como é que o senhor avalia esse tipo de diagnóstico do Ciro? Olha, ele comete um equívoco em criticar o voto útil deste ano, já que ele pediu em 2018. É legítimo a um candidato com chances pedir o voto útil. Observe que Ciro Gomes raciocinava corretamente em 2018. Talvez Ciro Gomes fosse mais competitivo do que Haddad no segundo turno. Ele herdaria o voto lulista e ainda conseguiria circular, conquistar eleitores, isso é uma hipótese, não uma afirmação, dos eleitores antipetistas. Daí ele poderia ter maior condição do que Fernando Haddad para derrotar Bolsonaro. Mas isso é uma hipótese. Nesse instante agora, Ciro Gomes comete um erro ao criticar o Lula. Na verdade, não é um erro, é uma incoerência. Por quê? Porque em 2018 ele pediu esse voto. E hoje o Lula pede porque Lula tem reais chances de vencer a eleição no primeiro turno. O senhor vê condições do Ciro estar presente em palanques nesse segundo turno, caso haja segundo turno, ou até pela postura que ele tem tido, né, e as críticas que tem feito, especialmente o PT, ele inviabilizou inclusive essa possibilidade, professor? Eu não vejo ele com o PT. Eu não vejo. Não porque o Lula não quer, não porque o PT não queira, mas sim porque, de fato, ele não quer. Eu não vejo. Seria uma mudança 360 graus se ele viesse a optar, caso haja segundo turno, embora nesse instante o cenário mais provável é de vitória do Lula no primeiro turno, caso haja segundo turno, o Ciro poderia dar um cavalo de pau em sua carreira política e apoiar Bolsonaro em virtude dessa intensidade de críticas que ele tem feito ao Lula e ao PT. Mas esse cenário, nesse instante, para mim, é um cenário improvável. Mas como o Ciro bolsonarizou a sua campanha eleitoral e mostra que, em alguns momentos, para derrotar o PT, para retirar as chances do PT de vencer no primeiro turno, ele faz uma aliança bem intensamente informal com o presidente Bolsonaro, em particular nos debates, através das perguntas, e também através do seu discurso, querendo comparar Lula a Bolsonaro. Para mim não seria nenhuma surpresa se ele decidisse, isso é uma hipótese remota, repito, remota, até porque se assim ele fizesse, ele, ao meu ver, afundaria a sua carreira política, como ele já está afundando, ele dá o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por falar em afundar a carreira política, o senhor vê condições do Ciro seguirem disputas pela presidência, a depender do desempenho que ele tenha domingo nas eleições? O Ciro Gomes vai ficar sem um estado do Ceará, o seu candidato vai perder a eleição lá, ele perde inclusive seu grupo político, porque seu grupo político familiar está rachado, ele terá dificuldade de construir pontos com o Lula, em virtude de que ele não quer construir, ele não se sente confortável em construir, e também em razão das críticas que ele fez ao PT e ao Lula,
e ficará durante um bom tempo sem mandato, só podendo ter mandato ou na eleição de 2024, concorrendo a vereador, a prefeito de Fortaleza ou de outra cidade do Brasil, onde ele tiver uma boa votação, ou aguardar até 2026. Se o governo Lula for um fracasso, que é uma hipótese nesse instante improvável, ele volta a ter chance de ser candidato a presidente. Se o governo Lula for de mediano para bom, as suas chances são por demais remotas. Muito bem, ouvimos por aqui a análise de Adriano Oliveira, cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, fundador da Senar Inteligência, gentilmente aqui atendendo ao nosso podcast, a nossa reportagem. Muito obrigado pela entrevista, professor. Obrigado e disponha. Forte abraço. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Guilherme Santiago. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.